Umbanda e extraterrestres. Para esta reflexão, nós precisamos pensar o que é Umbanda e o que é extraterrestre. Umbanda é um sistema religioso, com uma diversidade muito grande, porque não tem, inclusive, uma administração central, e mesmo em religiões com administrações centrais costumam ter uma diversidade muito grande, embora nem todos os caminhos sejam reconhecidos oficialmente. Também há isso. Ou alguns numericamente minoritários são desprezados ou desprezados além da questão minoritária por outras razões. Sugiro, para saber mais sobre Umbanda, além de conhecer as outras playlists, também esta, evidentemente, Fundamentos de Axé, mas além de conhecer as outras playlists, e especificamente do nosso curso de Teologia de Umbanda, são 31 aulas, nas quais, como eu costumo dizer, lançam-se sementes para uma reflexão, para o diálogo, para as reflexões individuais e coletivas, para o nosso diálogo também, portanto. E o que é um extraterrestre? Como a palavra já diz, já sugere, é aquele que está além da Terra. E nesse sentido, se nós pensarmos nos espíritos que estão em outros planos, espíritos, seres naturais, espíritos que foram encarnados ou desencarnados, ou seres naturais que nunca encarnaram, enfim, uma diversidade muito grande de conceitos. Sugiro também, nós temos dois vídeos sobre orixás nesta playlist, Fundamentos de Axé, e temos uma aula específica sobre orixás, outras sobre os orixás de modo geral, alguns, e também sobre mitologia dos orixás. Tudo isso no nosso curso de Teologia de Umbanda, além desta playlist Fundamentos de Axé, onde também se encontram dois videozinhos sobre orixás, ok? Mas voltando, então os seres espirituais, digamos assim, eles vivem em outros planos, logo, eles são extraterrestres. Se nós observarmos a história de Capela, o planeta Capela e a migração de espíritos para o plano terrestre, para a Terra, se nós pensarmos em psicografias de espíritos muito dedicados, muito organizados, e também de médiums que fazem essas comunicações, falando de planetas por nós conhecidos, onde há colônias, inclusive de detenção, porém elas não são visíveis, um telescópio não visualiza. Por quê? Porque são espirituais, são planos intercalados no mesmo espaço. Neste espaço que eu estou agora, inclusive olhando aqui para a tronqueira, para o altar, para fundamentos, assentamentos, para a macaia da nossa casa, etc. Aqui há vários planos nesse mesmo espaço. Esses planos estão interligados. Então, o conceito de extraterrestre não é apenas aquele que habita outros mundos, outros planos, se assim quiserem, com questões visíveis, com questões materiais próximas às nossas. Se nós pensarmos nas cidades espirituais, chamemos assim, de modo geral, dos planos espirituais, os materiais são outros, são diferentes do nosso planeta Terra encarnado. Chamemos assim também de forma simples. E esses planos estão aqui interligados. As cidades espirituais que estão acima ou interpenetradas às cidades físicas X, Y e Z do Brasil, por exemplo. E nenhum carro bate num muro, digamos assim, dessas cidades espirituais, nenhum dos nossos carros. Muito bem. É preciso entender também que existe uma ufologia, assim chamada esotérica, e uma ufologia científica. A esotérica trabalha com planos, com simbologias, com seres de outros planos, mais no aspecto espiritual. E a científica pautando-se dos elementos científicos que nós conhecemos aqui na Terra, inclusive com transportes por meio de foguetes, de satélites, observações por meio de telescópios, questões químicas, densidade, gravidade, etc. e tal. Mas o que é ufologia? Seria o estudo, grosso modo, dos fenômenos associados às manifestações de seres, ou de veículos também, se quiserem, ou de tudo que concerne ao extraterrestre. Aqui eu estou fazendo uma definição não ipsis literis, mas que eu acredito que fique mais compreensível. Então, ufologia esotérica e ufologia científica.
Quando eu penso em Umbanda e extraterrestres, a qual ufologia eu estou me referindo? A chamada esotérica, posso concordar ou não com a terminologia, ou com a científica, posso concordar ou não com a terminologia. Mais uma questão, porque como sempre digo, eu não estou respondendo, estou jogando sementes para a reflexão, para fomentar o diálogo, né, e não as dissensões. Eu preciso considerar que na questão das manifestações de seres extraterrestres, eu tenho realmente contatos que passam pelo crivo da análise, da observação, da dúvida, por que não? E eu tenho mistificações, como em todos os fenômenos, inclusive. Então, quando nós temos também relatos de espíritos e relatos de médiums, eu preciso avaliar a qualidade dessas comunicações. Eu preciso avaliar a questão energética, a questão da qualidade, como qualquer comunicação, inclusive. E como qualquer área dos estudos espirituais, espiritualistas, esotéricos e mesmo científicos, porque não? A ciência, eu venho agora de um doutorado acadêmico, tudo a gente tem que provar, tudo a gente tem que comprovar, tudo a gente tem que tabular. Isso vale para ciências humanas, biológicas, quaisquer, né? Quaisquer ciências, tá? Pensemos ainda no caso da Umbanda, que a Umbanda está sim aberta, como sempre, ou deveria estar, a manifestação de diversas linhas, diversos espíritos, diversas canalizações, além das incorporações. Vide o exemplo de seres naturais. Nós vimos, inclusive no nosso curso de teologia, que há seres naturais, muitos identificados como Exus mirins e Ibejada. Cosminhos, como alguns chamam, ou até herês, embora o termo não seja mais apropriado, mas ele é muito comum. Também vimos, e não apenas no curso de teologia, mas também nos 2 vídeos aos quais eu me referi, nesta playlist, que estão nesta playlist, que há um conceito de orixás como seres naturais. Então, essas manifestações, elas acontecem de várias formas, inclusive por meio da incorporação, não é o único processo, há quem fale de excorporação, nós estudamos isso com mais detalhes nos vídeos e aulas referidos. Mas é importante perceber que esse intercâmbio não é novidade e ele existe, tá? Entretanto, extraterrestres, como aparecem hoje em muitas publicações associadas a Umbanda, ou mesmo conforme relatos em alguns terreiros, essas manifestações ou supostas manifestações nos levam a pensar, primeiro, a qualidade da comunicação, da manifestação. Segundo, a veracidade a partir de informações críveis, mesmo que não sejam comprovadas cientificamente pela, chamemos assim, ciência da Terra, entre aspas. E terceiro, se não se trata de mistificações, sobretudo de espíritos zombeteiros ou de quiumbas. Porque nós temos manifestações que dizem o seguinte: eu sou um preto velho que vem aqui, mas eu sou ao mesmo tempo uma salamandra, e ao mesmo tempo eu sou de um planeta X, que não vem ao caso tal, ou de tal sistema, e isso não deixa de ser uma forma de negação da nossa ancestralidade afro, por exemplo, ou indígena, ou dos povos ciganos, ou dos ibéricos, principalmente por meio do catolicismo popular, ou árabes, etc, etc, etc. Então, se eu tenho uma tentativa de apagamento cultural, como em muitos momentos, e étnico, né, como em muitos momentos já se tentou fazer na Umbanda e ainda se faz, qual a relação? Ah, Pai Hermes, mas a Umbanda, apesar de todas as linhas, ou a despeito de todas as linhas, de todas as reflexões, de todos os segmentos, ela tem uma origem ancestral que se perde na noite dos tempos. Pois é, mas essa origem, que é ancestral no sentido de atemporal, muitas vezes foi utilizada para tentar apagar as matrizes afro-indígenas, sobretudo. Então, eu preciso entender qual é essa obsessão de se colocar que o espírito que incorpora, que se manifesta, que canaliza uma mensagem, ele é extraterrestre no sentido que é compreendido como há um planeta com as cidadezinhas assim, etc, etc, e que muitas vezes nós, encarnados na Terra, conseguimos tocar ou conseguiremos, ou enfim. Porque, repito, se eu considero que os espíritos que vieram de capela, que os espíritos que vêm de outros planos, que nós encarnados temos origens as mais diversas, todos somos filhos das estrelas, mas todos também somos filhos da água, do fogo,
do ar, da terra, todos temos um passado histórico, todos temos que respeitar a diversidade. Então isso é uma questão muito séria. E quando aparece que um preto velho é uma salamandra ou uma preta velha, aí eu estou confundindo o xamanismo, aí eu estou confundindo as questões de vidas ancestrais, vidas anteriores, de manifestações no corpo físico que não precisam ser necessariamente numa ordem assim chamada evolutiva, ensinada pelo espiritismo, popularmente chamado de kardecismo, pedra, vegetal, animal e ser humano, que não deixa de ser animal, evidentemente, aos animais humanos e não humanos. Então, teoricamente, segundo a linha evolutiva proposta pelo Espiritismo, não pode haver intercâmbios entre essas vivências, e sim uma linha reta ou ascendente. Se eu digo que a preta velha é salamandra misturada com arcturiano, sei lá o que, eu estou confundindo as situações. E aqui eu não estou dizendo que nós não podemos assumir vivências específicas em tempos diversos e locais diversos. É por isso que eu disse, esta nossa participação, essa nossa pequena contribuição, não é uma resposta pronta, né? Por último, eu gostaria de lembrar, já falei sobre as qualidades das comunicações, a abertura, o diálogo, a observação e análise do que é real e do que não é real. Lembrando, eu sempre digo assim, quando alguém me faz uma pergunta capciosa, a primeira vez que baianos e marinheiros incorporaram na Umbanda deve ter sido um susto. Assim também, bem antes, Exus e Pombogiras. Então nós temos que observar sem preconceito, mas sem também uma aderência modística, chamemos assim, e analisar, anotar, perguntar, avaliar, pedir para que os guias nos orientem, os orixás nos orientem, a espiritualidade maior nos oriente. Por último, dois recadinhos. Primeiro, o tema não é tão novo, nós encontramos em autores dos anos 80, não vou citar aqui textualmente, registros em livros, autores de pesquisa, de análise, de observação. Eu, particularmente, preciso aprofundar mais essa temática, e não por modismo, e não por TikTok, mas por observações, por análises, por situações que aparecem nesses autores de outras décadas e em autores mais contemporâneos. E a própria ufologia em si. Havia publicações fantásticas no Brasil, não existem mais certas revistas, outras permanecem, eu não tenho acompanhado, mas precisamos sim trazer o tema para discussão nos nossos terreiros, sem apontar o dedo, sem criticar no sentido de, está tudo errado, todos estão errados, não existe essa possibilidade ou não existe essa realidade. Estudemos, argumentemos e principalmente mantenhamos o diálogo. O outro recado, ao falar de modo geral, seja o segmento que for, a abordagem que for, Umbanda e extraterrestres, não estamos falando de ET Bilu e de farsas congêneres. Fraternalmente, abraço, gratidão e axé.